O ano é 1535. O cenário é de guerra aberta. Caos total. Exato. Flechas cruzando o ar, o som de combates brutais dominando a paisagem de uma terra que os europeus mal tinham começado a mapear. E no meio de toda essa violência e de uma incerteza absoluta, surge algo muito improvável. Pois é, uma capela de pedra. Uma capela que não só sobreviveu àquela batalha toda, mas atravessou os séculos. Viu impérios caírem, invasores chegarem e partirem. E se tornou a igreja mais antiga do Brasil que ainda está de pé. Beleza, vamos destrinchar isso aqui, porque a nossa imersão de hoje é uma investigação bem profunda sobre a Igreja dos Santos Cosme e Damião, lá no alto de uma colina, em Igaraçu, Pernambuco. E olha, baseando-se no roteiro do patrimônio desse lugar, tem muita coisa para a gente explorar. Com certeza. E essa imagem inicial da batalha é crucial para a gente entender o peso desse lugar. Sabe, o que a gente tem em mãos hoje com esse roteiro é tipo uma radiografia completa do espaço. A gente não vai ficar aqui só olhando para paredes velhas, nós vamos entender a fundação de uma sociedade colonial inteira. Nossa, sim. E a própria motivação para erguer esse prédio já quebra um pouco daquela ideia super romântica que muita gente tem, né? Totalmente. De monges pacíficos procurando um lugar calmo para meditar. Exato. Não teve nada disso. A ordem partiu do Duarte Coelho, que era o donatário da capitania de Pernambuco, direto para o companheiro dele, o Afonso Gonçalves. E o motivo? Puramente um agradecimento militar. É fascinante. Eles estavam num conflito gravíssimo e, segundo a narrativa lá da época, os portugueses só venceram porque os padroeiros intervieram. Os Santos Cosme e Damião no campo de batalha. É uma mistura muito pesada de teologia e tática de guerra. Se conectarmos isso ao cenário maior, a religião pro-europeu do século XVI operando num território que era completamente hostil e desconhecido para eles, a religião era a espinha dorsal da sobrevivência. A âncora deles ali. Exatamente. A construção dessa igreja não foi uma ação secundária. Foi o verdadeiro marco zero. Ao assentar aquelas pedras, o Afonso Gonçalves estava, na prática, fincando a bandeira da civilização portuguesa no local. E foi em torno dessa capela primitiva que o povoado começou a se estruturar, né? Que depois virou a vila pioneira da capitania de Pernambuco. Sim, a igreja legitimava a posse da terra. Era um atestado de presença. E é super interessante pensar nessa legitimação, porque a gente tem prova documental de como eles tentaram institucionalizar o espaço logo de cara. Tem uma carta de 10 de maio de 1548. Nossa, muito cedo. Muito cedo, enviada pelo próprio Afonso Gonçalves para o rei Dom João III. E nessa carta, ele pede autorização para usar os dízimos recolhidos ali mesmo para comprar ornamentos sagrados. Parece um detalhe burocrático chato, mas não é. Nem um pouco. Para quem escuta a gente agora, pensa nisso como uma espécie de projeto de financiamento coletivo pioneiro no Brasil. É a prestação de contas que serve hoje como certidão de nascimento do lugar. É o que crava a antiguidade do templo, sem sombra de dúvida. E tem um aspecto logístico muito bom nessa carta. O Afonso Gonçalves está basicamente dizendo para a coroa que o núcleo já é autossuficiente para arrecadar dinheiro. Mas ele precisa do carimbo real para reinvestir. Exato. Reinvestir na infraestrutura simbólica do povoado. E a história não nos deixou só papel e tinta, né? A gente tem um privilégio enorme de ter um registro visual super antigo dessa matriz. E de onde a gente menos espera. Pois é. Porque pensa comigo, quando a gente imagina registros de uma igreja católica portuguesa em Pernambuco no século XVII, a última coisa que vem à cabeça é um pintor calvinista. Muito menos um contratado por invasores holandeses. Exatamente. Mas foi o Frans Post. Ele acompanhou a comitiva do conde Maurício de Nassau ali entre 1637 e 1644. Andou por aquelas terras e desenhou o templo. O cara nos deu uma fotografia visual séculos antes da câmera existir. A ironia histórica disso é maravilhosa. Os holandeses ocuparam a região e, por causa daquele rigor de documentação do Nassau, os artistas registraram a paisagem de um jeito super meticuloso. E o que as gravuras mostram uma versão muito singela da matriz.
Uma capela simples com uma porta central, um óculos em cima e um campanário lateral com um sino. Uma estrutura quase espartana. O que é vital de perceber aí é que, mesmo já no século XVII, o templo mantinha essa feição bem austera, sem grandes modificações que acabassem com a fundação lá de 1500. É uma ancoragem visual perfeita para a gente transitar para a presença física do monumento hoje. Sim, vamos dar esse salto no tempo, então. Se a gente sai dessas gravuras e para na principal via de acesso ao sítio histórico de Igaraçu hoje, a primeira coisa que domina a vista é a fachada dessa igreja. Lá no alto da colina. Lá no alto. E a geometria dela simplesmente grita com quem olha. É um quadrilátero rígido, tem a portada central, janelas e nichos na parte de cima e aquele frontão triangular pesado com a cruz no topo e pináculos do lado. O que é fascinante aqui e que o roteiro destaca muito bem é essa rigidez formal. Isso coloca a gente direto no estilo maneirista. E a gente precisa entender o peso disso no contexto de Pernambuco. Porque geralmente não é o que se espera, né? Nem de longe. A arquitetura ali tem cunhais, aqueles cantos de pedra lavrada, frisos muito demarcados e uma recusa quase teimosa em usar enfeites curvos ou excessivos. É um exercício brutal de contenção. E aí rola um choque de realidade para quem visita. Porque, quando alguém pensa em igreja antiga no Nordeste, a cabeça vai direto pro barroco. Ah, as espirais extravagantes. Total! A gente já espera anjos gordinhos caindo do teto, conchas, folhas de acanto, ouro vazando por todo lado. Ouro para todo lado. Para quem tá ouvindo, imagina um baile de gala daqueles bem da alta sociedade. Todas as igrejas em volta estão vestidas com veludo pesado, joias extravagantes, babados gigantescos. E aí chega a igreja de Cosme e Damião. Exato. Ela chega no meio desse salão hiper decorado, vestindo um terno preto clássico, de alfaiataria fina, de corte perfeitamente reto. Ela se destaca muito mais justamente por se recusar a gritar por atenção. Nossa, essa analogia é perfeita. A contenção é o maior trunfo estético dela. Essa resistência ao barroco dá a ela uma monumentalidade que não envelhece. O maneirismo foca no equilíbrio e na clareza estrutural. O que fazia todo sentido para o início da colônia, né? Com certeza. A funcionalidade e a rapidez de construção importavam 1000 vezes mais do que o luxo. E o fato de essa sobriedade ter se mantido ao longo de tantos séculos de reformas que fatalmente descaracterizaram tantas outras capelas prova a força do projeto original. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a fachada é esse escudo todo austero, o que acontece quando a gente atravessa a porta principal? O interior revela muita coisa. Sim, vamos começar esse roteiro narrativo lá pra dentro. Você passa por aquelas pesadas portas de madeira e é engolido pela nave central. E a consistência estilística continua firme. Tudo na mesma linha. Tudo. O arco cruzeiro que divide o espaço e as capelas laterais são feitos em cantaria de pedra. As tribunas e os púlpitos seguem a regra da moderação. E o guarda-corpo também, né? Sim, com aqueles balaústres de madeira levemente torcida. A madeira não tenta fingir que é ouro ou outra coisa. E o teto vai na mesma vibe. Quando você olha para cima, não tem aqueles afrescos com perspectiva ilusionista que fazem o teto parecer infinito? Nada de ilusão de ótica. É um forro estruturado por réguas lisas de madeira. Ele marca o encerramento do espaço de forma muito clara, como a cimalha de pedra na junção das paredes. É a continuação do seu terno clássico lá de fora. Ele prepara o terreno psicológico da pessoa, sabe? O ambiente não tem distrações laterais, então ele meio que obriga a sua visão a ir para um único ponto. E o ponto focal é o altar-mor. A nave é toda contida justamente para que o impacto do altar aconteça. Conforme a gente vai se aproximando pelo corredor, o teto muda para uma abóbada de berço e lá no fundo aparece o retábulo de madeira talhada com uns toques de dourado. Mas tem um detalhe no roteiro sobre a arquitetura que é genial. O truque não é o que foi construído lá no altar, e sim o que foi deixado de fora. As janelas. Ou melhor, a falta delas. Exato. Não há aberturas nas paredes laterais da Capela Mor. A ausência de vãos é uma manipulação deliberada da luz. Principalmente se a gente pensar no sol de Pernambuco, que é inclemente, né? Aquela claridade absurda lá fora. Quando a arquitetura bloqueia essa luz de chegar no altar, cria-se um espaço de penumbra perene.
O claro-escuro foi esculpido ali na pedra e na argamassa. Essa obscuridade lá no fundo gera uma atmosfera super mística. Reduz o estímulo e obriga a pessoa à introspecção. Isso, e o contraste daquele restinho de ouro iluminado só por velas ou pela luz que vem lá da porta deve ter sido espetacular no século XVI. É tipo operar a luz de um teatro sem usar nenhum refletor elétrico, só controlando as paredes. O espectador entende intuitivamente que lá no fundo escuro tem algo sagrado. Mas olha, o roteiro da nossa visita não acaba no altar. Ah, não. Tem um segundo ato. Tem um roteiro paralelo quando a gente sai da nave principal e entra nos espaços laterais, nas galerias e na sacristia. Os bastidores da igreja. Exato. A sacristia é onde se guarda o acervo, a prata. As coisas que não ficam em exibição. E nesse templo, a sacristia é tipo uma cápsula do tempo dentro de outra cápsula do tempo. Tem peças originais ali incríveis. A coleção é enxuta, mas muito impactante. O grande destaque são as duas imagens do final do século XVI de Cosme e Damião. Uma imagem do Cosme segurando um pote e a do Damião com um pergaminho. Esculturas de madeira raríssimas. E o mais doido é a trajetória delas. Sim, por 4 séculos essas estátuas não estavam aí dentro, num ambiente climatizado. Elas ficavam na fachada, nos nichos do frontão, tomando chuva e sol. Isso levanta uma questão importante sobre como as pessoas lidavam com o patrimônio, sabe? Durante séculos, essas esculturas sofreram um impacto do sol tropical, ventanias, todo o intemperismo de Igaraçu. E só tiraram de lá recentemente, né? Nos anos 1950. Só aí elas foram removidas da fachada e levadas para a sacristia durante umas reformas. Esse movimento mostra como a nossa ideia de preservar valor histórico evoluiu. Deixar lá fora era assinar a sentença de morte das peças. Total. Mas, curiosamente, as estátuas não são o elemento mais bizarro guardado nessa sacristia. Ah, nem de longe. O grande choque estético vem de uma peça que, na teoria, seria super trivial. Um lavatório. A pia onde os padres lavam as mãos antes da missa. Isso, um lavatório feito de pedra calcária brasileira. A princípio normal. Mas quando você chega perto para ver os detalhes esculpidos na pedra, é surreal. É muito fora do padrão. No meio dos motivos florais e dos enfeites, existem peixes esculpidos. E esses peixes têm rostos com feições humanas. Peixes antropomórficos? Imagina isso. Peixes com cara de gente esculpidos num objeto sacramental de uma igreja super rigorosa do período colonial. Como isso foi para lá? É o que a gente chama de permeabilidade cultural. A estrutura principal da igreja, a geometria severa, a luz, tudo foi ditado pelas regras europeias. Mas nos detalhes, a mão de obra local achou um jeito de se expressar. Usando a pedra calcária local já é um indício, né? O primeiro passo da adaptação. Mas colocar peixes com o rosto humano já é um desvio de padrão absurdo para a época. É a subversão silenciosa de quem estava ali com a mão na massa. O artesão local, possivelmente mestiço, com toda a cosmologia da terra dele na cabeça, recebe a ordem de fazer o lavatório. Ele faz, mas injeta um traço de mitologia profunda ali. Ou até de deboche, vai saber. Como uma assinatura secreta. Isso. Ele garantiu que o imaginário dele ficasse registrado no meio de todo aquele controle europeu. O monumento erudito acabou contaminado pela força de quem realmente construiu aquilo, pedra por pedra. Essa contaminação visual é o que enriquece tanto a leitura da igreja hoje. Ela deixa de ser só um bloco europeu imposto de cima para baixo e vira um ponto de fricção cultural. Uma testemunha silenciosa do choque de mundos, né? Exatamente. A austeridade de fora esconde a criatividade quase rebelde na mão de obra colonial. Então, o que tudo isso significa pra gente? Vamos recapitular essa jornada. A gente começou numa carnificina em 1535. Impulsionada por pura tática militar. Sim, Duarte Coelho e Afonso Gonçalves erguendo uma matriz que balizou Igaraçu. Tudo isso documentado pelo pintor calvinista Franz Post e por cartas do século XVI.
Vimos a fachada resistir ao tsunami de ouro do barroco. Mantendo o maneirismo clássico intacto. Aí a gente entrou na nave sombria, onde não tem janela no altar, só para forçar quem entra a sentir reverência pela luz dourada. E no fim, entramos na sacristia para dar de cara com estátuas sobreviventes e peixes com cara de humano no calcário. A síntese de tudo isso mostra quantas narrativas um único documento histórico pode abrir para a gente desde que lido com atenção. O roteiro é rico demais. A arquitetura aqui não é só um caixote de rituais. Ela dita comportamento, reflete estratégias militares e ainda esconde misturas culturais fantásticas lá nos bastidores. Definitivamente não é um passeio por um museu parado. É um organismo vivo. E olha, falando em organismo vivo, tem um detalhe nas primeiras páginas desse roteiro do patrimônio que muda tudo. Muda como a gente enxerga a conservação de um espaço. O que seria? O guia aponta que, todo mês de setembro, o largo em frente à igreja vira o palco de uma celebração gigantesca para Cosme e Damião. E a fonte diz categoricamente, nesse período, o religioso e o profano se misturam na cidade. O sagrado escorre das paredes e vai para a rua. Exato. O largo que o Franz Post desenhou lá nos 1600 e pouco continua sendo o ponto de encontro de uma festividade imensa hoje. Centenas de anos depois. O pensamento que fica para quem está nos acompanhando agora a refletir é sobre a natureza dessa longevidade. A gente analisou pedra, estilo, luz, mas a verdadeira força de uma matriz quinhentista vai muito além da cantaria. Com certeza. Se esse monumento sobreviveu intacto, talvez tenha sido porque ele nunca se isolou como uma relíquia morta. Ele absorve todo setembro o sagrado e o profano da mesma comunidade. Um prédio só imortal, enquanto a sociedade achar que ele pertence a ela, né? Perfeito, é exatamente isso. Arquitetura sem povo é só ruína com título bonito. A Igreja dos Santos Cosme e Damião continua sendo casa, farol e salão de festas daquela colina. Mergulhar nessas camadas todas dá uma nova dimensão do que significa patrimônio para nós. Foi um mergulho essencial. Muito. Agradecemos demais a companhia de quem nos escutou nessa exploração profunda pelos segredos e pelas resistências dessa igreja fascinante. Mantenham o radar sempre ligado para as histórias escondidas bem na nossa frente. A gente se vê na nossa próxima imersão. Continuem questionando o que as pedras ao nosso redor têm a dizer. Até a próxima!